Olá, eu sou o Yatá, seja bem-vindo ao Teoria Geek. Já deixa seu like, comenta, curte, compartilha, se inscreve e, lógico, ativa o sininho. Vamos agora, depois da vinheta, direto ao vídeo. Então, siga, meus bons! Hoje vamos falar sobre essa série que tanto deixou saudade, Supernatural. Ao longo de 15 temporadas de Supernatural, Sam e Dean enfrentaram muitos desafios difíceis. Mas algumas escolhas que fizeram podem ser consideradas erradas. Sam e Dean Winchester de Supernatural precisaram tomar muitas decisões ao longo dessas 15 temporadas, mas nem sempre tomaram a decisão certa. É verdade que as ações deles dois às vezes eram a favor de um bem maior, como o Dean ingerindo cinzas de fênix para matar Eve, ou Sam reunindo caçadores para matar os homens de letras britânicos, quando eles estavam erradicando a população de caçadores americanos. No entanto, a dedicação aparente, que é inabalável, do irmão em enganar a morte para salvar um ao outro, muitas vezes levou a grandes ramificações da trama. Sem permanecerem firmes e priorizarem seu objetivo original de salvar pessoas, caçar coisas, eles não teriam feito algumas das escolhas que fizeram, seja por motivos egoístas, como o Dean ressuscitando o Sam para evitar ficar sozinho, ou sem considerar a crueldade, como quando os Winchesters enganaram o Jack para que ele se confinasse numa caixa Malak. Então, embora muitas vezes entrassem em situações com suas intenções justificadas, Sam e Dean cometeram muitos erros em Supernatural que às vezes tiveram efeitos colaterais. Dean voltando a caçar mesmo depois de começar uma vida normal. Depois que o Sam foi pro inferno no final da 5ª temporada, o Dean voltou à sua antiga paixão, Lisa, e seu filho Ben, e tentou ter uma vida normal, se despedindo da caça. Ele até aposentou seu amado Impala naquela época. Apesar da dor e da paranoia de uma vida de caça a monstros, o Dean estava relativamente feliz por ter uma família. No entanto, logo depois que o Sam apareceu, o Dean lentamente voltou a caçar. E no final das contas, isso levou a um dos seus medos, ou seja, Lisa e Ben em perigo. Os demônios de Crowley sequestraram eles, um dos quais possuiu Lisa e a esfaqueou quase fatalmente. Sem Castiel, ela teria morrido, provavelmente porque o Dean não evitou a vida da caça como ele pretendia. Sam confiou em Ruby, um demônio. Uma das decisões mais problemáticas de Sam foi confiar em Ruby, mesmo depois de descobrir que ela era um demônio. Ao contrário de algumas outras escolhas, a decisão de Sam em perseguir o exemplo de Ruby foi contínua, apesar de admitir suas desconfianças em relação a ela. Além disso, Sam e Ruby nunca foram amigos, mas em vez disso, seu relacionamento volátil lentamente levou Sam ao vício em sangue demoníaco. Isso era algo que deixava ele em conflito e envergonhado, já que era uma das muitas coisas que ele escondeu do Dean. Para piorar a situação, o Sam impediu o Dean de matar a Ruby na 4ª temporada, no episódio 21. Se o Dean tivesse matado, então, Sam não teria libertado Lilith, necessariamente. Ou seja, seria algo que teria impedido Lucifer de escapar do inferno. Se os selos tivessem sido deixados intactos, a destruição e o caos que Lucifer causou quando ele estava de volta não teriam acontecido. Um exemplo importante disso são os 4 cavaleiros e as numerosas pessoas inocentes que morreram por seguirem as instruções do ressuscitado Lucifer. Dean, começou o apocalipse. À luz semelhante às consequências de Sam confiar em Ruby, a decisão do Dean de ressuscitar Sam no final da 2ª temporada, independentemente do que pudesse dar errado, iniciou a jornada para o apocalipse liderado por Lucifer. A fim de trazer o Sam de volta à vida depois de que um dos médios do Azazel matou ele, Dean fez um acordo de encruzilhada, finalmente assinando sua sentença de morte e garantindo que sua alma fosse para o inferno. No final da 3ª temporada, o tempo do Dean acabou apesar das mentiras de Ruby para Sam sobre salvar Dean. Isso cria espaço para que os selos sejam quebrados. Um dos 66 selos para libertar Lucifer era um homem justo derramando sangue no inferno. Como o Dean confessou a Sam no episódio 10 da 4ª temporada, ele resistiu à agonia por 30 anos antes de sucumbir a Lester e infligir tortura às almas levadas para o inferno. E isso garantiu que o primeiro selo fosse quebrado, tornando mais fácil libertar Lucifer.
Dean aceitou a marca de Caim. Embora o motivo do Dean para obter a marca estivesse enraizado em boas intenções, foi bastante precipitado e teve repercussões ao longo de temporadas. Mesmo sabendo que a marca traz um grande fardo, o Dean não pediu mais explicações. Ao invés disso, assumiu para empunhar a primeira lâmina. Sua fixação em matar Abaddon acima de tudo era imprudente, embora estivesse de certa forma alinhada com sua mentalidade habitual de atirar primeiro e perguntar depois. Por causa da marca, o Dean lutou contra a raiva assassina e até demonstrou prazer em matar, como quando ele, Sam e Jodie limparam um ninho de vampiros. A marca também foi outro fator que levou a mais mentiras entre os irmãos, como o Dean levando Sam a um local não relacionado para matar Abaddon. Além disso, sua raiva induzida por Blade fez com que ele atacasse Gradeel, mesmo quando ele estava se arriscando ao trair Metatron para ajudar os Winchesters. Provavelmente, um dos efeitos mais tristes da marca e da primeira lâmina foi que a fúria e a força que ela deu ao Dean levaram ele a quase matar Castiel. Sam e Dean ressuscitaram Abaddon. Embora a marca de Caim tenha sido um erro horrível, não teria sido uma ideia ruim se Sam e Dean não tivessem ressuscitado um dos demônios mais poderosos da série, Abaddon, para tentar completar as provações que poderiam fechar os portões do inferno. O julgamento final envolveu a cura de um demônio, e os irmãos escolheram Abaddon, que foi cortada e enterrada nesse momento, reintroduzindo-a imediatamente como uma ameaça. Embora Crowley tenha alertado todos os demônios para ficarem longe dos Winchesters, na tentativa de impedir eles de completar os testes, o descuido dos irmãos ao deixar a sala após ressuscitar Abaddon os tornou a causa direta da destruição que ela trouxe. Isso não apenas desencadeou sua missão vingativa de dominar o inferno, mas também toda a dor que ela causou, como usar caçadores como isca para chegar até Sam e Dean e anular os acordos demoníacos de Crowley, trazendo assim almas para o inferno prematuramente. Dean impediu Sam de fechar os portões do inferno. Depois de toda a dor e luta para completar as duas primeiras provações, Dean interromper exatamente o que defendia anteriormente foi decepcionante. Um momento comovente aqui incluiu uma das mortes mais tristes de Supernatural, ou seja, Dean matando Benny para tirar Sam e a alma de Bob do purgatório. Além disso, é mais uma indicação de que as decisões precipitadas do Dean muitas vezes levaram a danos colaterais prejudiciais pelos quais os entes queridos de Sam e Dean morreram. Em vez de fechar os portões do inferno e diminuir significativamente as ameaças sobrenaturais da Terra, o Dean escolheu salvar a vida do Sam, mesmo estando disposto a fazer esse sacrifício para um bem maior. Além disso, isso poderia significar que Crowley poderia se tornar humano novamente e até ter garantido que Abaddon ficasse preso no inferno, incapaz de causar destruição na Terra, anulando a opção do Dean de obter a marca. Sam e Dean insistiram para que Kevin traduzisse a tábua do demônio. Kevin foi praticamente arrastado pelos Winchesters, anjos e demônios, depois de conhecer Sam e Dean. Os Winchesters convenceram o Kevin a traduzir a tábua antes de entregá-la aos anjos. Foi aqui que o verdadeiro perigo começou para o Kevin, já que os anjos foram mortos por um Leviatã, que então levou o Kevin. Assim que os Leviatãs foram derrotados, Crowley levou o Kevin também para traduzir a tábua. Se Sam tivesse acompanhado suas mensagens depois que Dean foi para o purgatório, ele saberia que Kevin estava em perigo e poderia ter intervindo, mas optou por cortar tudo de sua vida antes disso. Além do estresse e do pânico de ser constantemente arrebatado por vários inimigos, o próprio ato de traduzir a tábua também afetou o Kevin. Ao tentar decifrá-la, Kevin passou por extrema angústia mental enquanto estava confinado e longe de sua família. E pior ainda, mais tarde, a confiança de Kevin em Sam e Dean acabou matando ele por Gradeel, que estava possuindo Sam. Se ele estivesse trabalhando com eles e morando no bunker, Metatron não teria sido capaz de usar Kevin como um teste de lealdade. Sam e Dean não tentaram trazer Adam de volta do inferno. Quando Sam, possuído por Lucifer, e Adam, possuído por Miguel, ficaram presos na jaula, o Sam foi salvo por Castiel, mas Adam foi deixado para trás. Depois de interações tênues com seu meio-irmão e o tema contínuo da família acima de tudo, é insatisfatório que eles nem tenham tentado salvar o Adam. Além disso, se eles tivessem salvado ele, isso teria impedido o retorno do Miguel na 15ª temporada, já que ele não teria como retornar. Miguel finalmente traiu os Winchesters para tentar satisfazer a necessidade de obter a aprovação de Deus. Além disso,
Adam e Miguel se uniram por não terem famílias que cuidassem deles, mas Miguel revelou mais tarde que Adam morreu nas mãos de Deus. Se Sam e Dean tivessem tentado salvá-lo com a mesma urgência com que salvam um ao outro, o Adam poderia ter sobrevivido ali sem medo nenhum. Sam não tentar de fato destruir o livro dos condenados. Depois que o Dean assumiu a marca, a urgência de Sam em curá-lo e a hostilidade negativa que veio com isso levaram a escolhas imprudentes, como salvar o livro dos amaldiçoados. Essa ferramenta poderosa para a bruxaria não apenas permitiu que Rowena fosse mais forte, e ela não era exatamente um membro leal naquela época da 10ª temporada, né? Mas também levou à morte de Charlie em Supernatural e à libertação de The Darkness no mundo. No final das contas, Sam e Dean tornaram uma série de decisões egoístas que resultaram na morte de inocentes ou em entes queridos sofrendo o peso das consequências. Frequentemente, a incapacidade inerente dos irmãos de viver um sem o outro causava decisões imprudentes que instigavam desafios de curto prazo e arcos de história multifacetados e inimigos que duravam várias temporadas. No entanto, se Supernatural não tivesse priorizado o relacionamento dos dois, aparentemente acima de todos os outros personagens, muitos dos momentos mais memoráveis da série poderiam não ter acontecido da mesma maneira, como o desalmado Sam ou a demoníaca era de Dean. Bem, eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar, curtir. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. E um grande abraço.